Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Dando continuidade à resolução da prova da EPICAR do ano de 2022 para ingresso no ano de 2023, vamos resolver a questão de número 39 da versão A, que era uma questão envolvendo simplificação de frações e equação do segundo grau. O problema pedia o produto, quanto vale o produto das raízes dessa equação que você está vendo aí. Aqui, ó, o produto das raízes da equação. A EPICAR colocou uma equação aqui bem grandona, bem assim, bem complexa, né? Mas totalmente possível de você resolver na prova. E a gente tem que tentar simplificar ao máximo essa equação aqui, é claro, né? E depois encontrar o produto das raízes dessa equação aí, que provavelmente vai cair numa equação do segundo grau, você vai perceber a solução. Então eu vou copiar essa equação aqui na tela ao lado para a gente resolver, para a gente simplificar ao máximo, tá bom? Vamos lá. O primeiro passo para resolver essa equação que você está vendo aí é calcular o MMC entre os denominadores, já que os denominadores são todos diferentes, né? De um lado você tem a ao quadrado menos 16 e do outro lado você tem uma subtração, tá vendo? Uma diferença entre duas frações com denominadores diferentes. Então é importante nós calcularmos o MMC entre esses denominadores aí, tá bom? Coisa que não é muito difícil e o segredo é você escrever esses denominadores na sua forma fatorada. Não tem jeito, você tem que conhecer fatoração. A ao quadrado menos 16, isso aqui configura uma diferença de quadrados na forma fatorada. Você fica com A mais 4 que multiplica A menos 4, tá bom? A diferença de quadrados, ela resulta no produto da soma pela diferença de dois termos. O outro denominador, que é A menos 4, não tem como você fatorar, nós vamos escrever A menos 4 mesmo. E esse outro denominador aí, ó, essa outra expressão, A ao quadrado menos 8A mais 16, se trata de um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é a mesma coisa que A menos 4 elevado ao quadrado. Observe que nós temos aqui o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo é exatamente isso que você está vendo aqui. Bom, o MMC entre essas três expressões que você está vendo aí, é calculado você fazendo pela definição de MMC, que você retirar os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então você observe que A menos 4 é um fator comum, aparece nas três, com o maior expoente, A menos 4 elevado ao quadrado. E A mais 4 é um fator não comum. Portanto, o MMC é esse aqui, ó, A mais 4 que multiplica A menos 4 elevado ao quadrado. Esse aqui será o novo denominador das frações, tá vendo? Então isso aqui é o novo denominador. Bom, então agora nós vamos escrever essas três frações com o nosso novo denominador. Tá aqui a mesma equação, tá vendo? Só que cada uma das três frações escritas com o nosso novo denominador. E o segredo agora é dividir o novo denominador pelos antigos, tá bom? Você deve lembrar disso aí lá do teu sétimo ano, oitavo ano, no assunto de frações algébricas. Vamos lá. O novo denominador, que é A mais 4, que multiplica A menos 4 ao quadrado, dividido por A ao quadrado menos 16. Isso aqui resulta em A menos 4. Esse A menos 4 vai multiplicar o numerador que está lá em cima, ó, 3A menos 4. Então, ficamos com 3A menos 4, que multiplica A menos 4, ok? Próxima divisão que eu vou fazer aqui é o nosso novo denominador dividido por A menos 4. Isso resulta em A menos 4 vezes A mais 4. Isso tem que multiplicar esse 1 que você está vendo aqui em cima no numerador. Então, vamos ficar então com A menos 4 que multiplica A mais 4. É um pouco trabalhoso, mas como eu falei, é extremamente possível de resolver. Próxima divisão, o nosso novo denominador
dividido por a ao quadrado menos 8a mais 16. Isso aqui resulta em a mais 4. Esse a mais 4 que você está vendo aqui vai multiplicar também esse 2 menos a. Então, vamos ficar com 2 menos a, que multiplica a mais 4, beleza? E esse processo é exatamente para podermos eliminar esses denominadores aí. Como os denominadores agora são todos iguais, tá bom? E nós temos a condição de existência, lembre-se que é a sendo diferente de mais ou menos 4, né? Isso foi falado lá no início da questão da EPICAR. Nós podemos, sem medo de errar, simplificar esses denominadores aí. Então, nós vamos cancelar esses denominadores que você está vendo aqui. Ó. Posso cancelar esse denominador, esse daqui e esse daqui, sobrando apenas o que aparece no numerador da nossa fração. Bom, e agora, qual é o procedimento? Não tem jeito, né? Efetuar a propriedade distributiva aqui, ó, tá bom? Efetuar a propriedade distributiva aqui no primeiro termo da nossa equação. Aqui também, aqui a gente já até sabe, né, que esse resultado aqui, ó, a menos 4 vezes a mais 4, a gente já sabe que isso aqui resulta em a ao quadrado menos 16, tá bom? Aqui dentro de um parênteses aqui, ao efetuar essa multiplicação, 2 menos a, que multiplica a mais 4, nós vamos obter menos a ao quadrado menos 2a mais 8. Ou seja, se você efetuar aqui, ó, a propriedade distributiva e depois simplificar os termos, você reduzir os termos semelhantes, você vai obter isso aqui. Do lado esquerdo, ou seja, no primeiro membro da nossa igualdade, ao efetuar essa outra multiplicação aqui, ó, também efetuando aqui a propriedade distributiva e reduzindo os termos semelhantes, você vai encontrar 3a ao quadrado menos 16a mais 16. Agora, nós vamos simplificar isso aqui ao máximo, tá bom? Do lado esquerdo, ou seja, primeiro membro, eu vou repetir isso aqui. 16a mais 16 igual. Aqui eu vou repetir a ao quadrado menos 16 e aqui, claro, trocar todos os sinais que estão dentro desse parênteses aqui, não é? Porque tem um sinal negativo na frente. Então, vamos ficar com a ao quadrado mais 2a menos 8. E agora, pessoal, não tem jeito, não é? Vamos colocar na forma da equação do segundo grau, porque o problema, a EPICAR mencionou, não é? Deu uma dica lá na questão que isso aí iria cair numa equação do segundo grau que ele pedia a soma, o produto das raízes, eu acho que era isso, né? Então, aqui, ó, a ao quadrado, ao somar com esse outro a ao quadrado aqui, resulta em 2a ao quadrado, mais 2a, que foi o que sobrou aqui, ó, tá bom? E agora, menos 16 reduzindo com menos 8, nós vamos obter menos 24, tá bom? E aí, pessoal, se você pegar todos esses termos aqui, ó, do segundo membro e fazê-los aparecer no primeiro membro, nós vamos ficar com o seguinte resultado, ó, 3a ao quadrado menos 2a ao quadrado vai dar 1a ao quadrado. Menos 16a menos 2a, lembrando que esse 2a que você está vendo aqui, ele vai aparecer no primeiro membro negativo, então vamos ficar com menos 18a. E esse menos 24 vai aparecer no primeiro membro positivo. Então, vamos somar 16 mais 24. Nós vamos obter 40. E isso igual a zero. Pronto. Aqui nós temos a nossa equação do segundo grau, tá vendo? Na sua forma algébrica, na incógnita A. A EPICAR pediu o produto das raízes. E o produto das raízes de uma equação do segundo grau pode ser calculada dividindo o termo C pelo termo A, né? Produto das raízes. Como o nosso termo C ele é 40 e nosso coeficiente A é 1, tá bom? Aqui é 1 ao quadrado, a resposta é
40 dividido para 1, que vai dar 40. Portanto, nesta equação do segundo grau, se você multiplicar as duas raízes, você obtém o resultado 40 e chegamos à resposta da nossa questão. Tá aí, pessoal, gabarito, letra B. Espero que você tenha entendido tudo que eu fiz. O importante é refazer, não tem jeito, pessoal. Se você quer passar na EPICAR, se você quer passar em qualquer outra prova ou concurso público, né, que tenha matemática, o segredo é você estudar com força, você refazer as questões, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.